Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor Aristides Cabral, sou o vosso professor das Ciências da Terra e da Vida, 5º ano de escolaridade. Antes de começar a nossa aula, gostaria de vos relembrar as normas sanitárias, as regras para a prevenção contra o coronavírus. Então não se esqueçam de usar sempre a máscara, uma máscara limpa, nova. Não se esqueçam de utilizar o álcool gel para desinfetar as mãos. Não partilhem objetos com os colegas e também fiquem sempre a uma distância de segurança da pessoa mais próxima. Para o sumário da aula de hoje, vamos ver. Temos a Terra no Sistema Solar. Dentro da Terra no Sistema Solar, nós vamos estudar os movimentos que eu vos propus que fizessem pesquisa na última aula. Vamos estudar o movimento de rotação da Terra. Vamos ver também o movimento de translação da Terra. Não se esqueçam de que podem consultar, tendo o manual das Ciências da Terra e da Vida, entre as páginas 17 e 19, né? Entre as páginas 17 a 19. Objetivos da aula: definir o conceito de movimento de translação, neste caso de rotação, primeiro, da Terra, vamos ver, translação é outro ponto. Vamos caracterizar esse movimento, vamos ver as suas consequências, sobretudo. Vamos ver o conceito, isto é, o que é o movimento de translação da Terra, e também vamos ver a caracterização desse movimento, o movimento de translação da Terra. Mas antes de passarmos à nossa aula de hoje, gostaria de vos relembrar, né, se ainda se lembram ou não, da matéria que nós vimos na aula anterior, né? Estejam atentos durante esta aula. Na última aula, nós vimos que a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Vimos também que é o terceiro em ordem de distância ao Sol, pois faz parte dos planetas rochosos ou telúricos. E ainda vimos que há condições que são fundamentais para a existência da vida na Terra. Uma delas é a distância ao Sol, ou do Sol, que permite a existência de água no estado líquido. E também nós vimos que a presença do oxigênio, que é utilizado pelos seres vivos para a respiração também, é essencial para a existência da vida na Terra. Na falta dessas condições, não existiria a vida na Terra. Então estamos vivos graças à existência de água, à existência do oxigênio. Para a aula de hoje, vamos entrar propriamente. Vamos começar pelo movimento de rotação da Terra. O que é isso de rotação? Rotação vem de rodar, não é? Então, movimento de rotação é o movimento realizado, isto é, feito pela Terra, em torno do seu próprio eixo. Já vamos ver onde é que fica o eixo da Terra, mas atenção, é imaginário, não é uma linha que existe, certo? Vamos ver tudo isso. Vamos ver em que sentido ocorre este movimento acontece. Como podemos ver lá, é de oeste para leste. Leste, podem dizer este também, mesma coisa. No sentido contrário aos ponteiros do relógio, né? Já conhecem que os ponteiros do relógio giram nesta posição, mas o movimento de rotação é ao contrário, como vamos ver aqui numa representação da Terra que se chama globo. Então, movimento de rotação, né? Como eu disse, rodar significa, ou rotação significa rodar. Temos aqui em mãos um globo e a Terra gira nesta posição. Então, este é o movimento de rotação da Terra. É por isso que uma parte da Terra está noite, uma metade da Terra está à noite, a parte que não está voltada para o Sol, e a outra parte está a receber a luz do Sol. Então, roda de oeste, né, para este. Está a perceber? De oeste para este. Então, este é o movimento que a Terra faz, o movimento de rotação. Estão a perceber? Em torno do seu eixo. O que é o eixo da Terra? O eixo da Terra seria então uma linha imaginária que vai daqui, que se chama Polo Norte, até o Polo Sul.
E atenção que esta é a posição real da Terra. Estão a perceber? A Terra não tem esta posição, como podemos imaginar. Esta é a posição real da Terra, aqui representada pelo globo. Então não se esqueçam, o movimento da rotação é este movimento que a Terra faz. É por isso que existem os dias e as noites, como vamos ver daqui a pouco. Percebido? Muito bem. Passando então à próxima parte da nossa aula, vamos ver então as consequências. Né? Vamos ver o que é que acontece como resultado do movimento de rotação da Terra. Né? Então, onde encontrarem um globo, façam esta experiência. Já sabem, eixo da Terra será então daqui, do Polo Norte para o Polo Sul, e a Terra gira em torno do seu eixo, esse mesmo eixo que eu disse, que é imaginário, não existe na realidade. Seria uma linha imaginária que passa pelo centro da Terra. Não é? E é este o movimento. Quais são as consequências? O que é que acontece em resultado desse movimento? O movimento de rotação determina a sucessão dos dias e das noites. Isto é, como é que se pode explicar que amanhece, fica noite e depois amanhece a sucessão. É isto que chamamos de sucessão. Parece que o dia substitui a noite e a noite substitui o dia. Depois temos, faz variar a temperatura durante o dia. Vocês podem ver que logo de manhã a temperatura é muito baixa, não é? De manhã, muito fresco, por exemplo. As pessoas gostam de fazer exercícios físicos logo de manhã, que o ar está fresco e que há menos poluição. Uma matéria que vão ver no próximo ano na sexta classe. E logo de noite nós temos, lá por volta da meia-noite, faz um pouco de frio. Entre meia-noite e 2 horas faz frio. Exatamente por causa do Sol estar a iluminar a outra parte da Terra, por causa desse movimento, não é? Não se esqueçam de que o Sol está no centro do sistema solar, certo? O Sol está fixo, enquanto que a Terra dá voltas ao Sol, né? Fazendo esse movimento, como vamos ver, o outro movimento que a Terra faz. Depois, qual é a duração aproximada desse movimento, né? Tem um período de duração de mais ou menos 24 horas. É por isso que se diz que um dia tem 24 horas. Isto é, a Terra demora 24 horas a dar uma volta completa. Mas atenção, esse número de horas não é exatamente, não é? São 23 horas e são quase 24 horas. Por isso é que eu coloquei lá uma duração aproximada, né? Próximo de 24 horas ou um dia. Devido a esse movimento, a Terra está dividida em 24 fusos horários. Ou seja, imagina, por exemplo, você tem uma laranja nas mãos e apanham uma faca, cortam a laranja em 24 fatias, né? Em 24 partes iguais. Cada uma daquelas fatias representaria, então, um fuso horário. Então, a diferença de horário entre este e oeste. Os países que estão a este do semimeridiano de Greenwich, que vamos estudar depois, no 7º ano, determina a diferença de horas entre o oeste e o este. Os países que estão mais a este têm sempre horas mais adiantadas do que os países que estão a oeste. Por isso é que Portugal, como está mais a este ou leste de Cabo Verde, então tem mais 1 hora. Mas no mês de abril terá mais 2 horas, né? Que se chamam de horário de verão. Esses fusos horários, como eu disse, são 24, né? Podem observar lá na nossa tela. Não sei se conseguem ver lá. Está de 0 no centro, estão a perceber? No centro da imagem tem lá 0. Então, hora 0, que é exatamente o semimeridiano de Greenwich. O semimeridiano de Greenwich é uma linha imaginária que passa por Londres. Londres é a capital da Inglaterra. Certamente já devem ter visto alguns desenhos animados que falam de Londres, né? Londres é uma cidade da Inglaterra. E essa linha, numa reunião, porque era preciso decidir em como discutir as horas, então, numa reunião de cientistas, decidiu-se que para esta ficariam horas adiantadas, por isso tem lá o sinal mais. Estão a perceber? Estão a ver? Né? Observem lá. Mas podem ter acesso a esta figura. Na internet vão encontrar esta figura. Os países para o lado direito, que é este, têm horas adiantadas, por isso tem um sinal mais à frente do número, das 12 horas. E os países que estão a oeste têm o sinal menos, quer dizer, têm horas atrasadas. Estão a perceber? Isto por causa deste movimento de rotação. Né? Temos aqui o Japão. O Japão é conhecido como o país do sol nascente. Né?
País do Sol Nascente, exatamente, por isso a bandeira do Japão tem um círculo vermelho lá no meio, podem pesquisar na internet, bandeira do Japão, tem lá um círculo vermelho que representa o Sol, por isso é que o Japão se chama País do Sol Nascente. Então, por quê? Porque tem exatamente mais horas do que o Ocidente, que é o Oriente, aqui é o Ocidente. Oriente pode-se chamar também Leste, está a perceber? Oriente tem vários nomes, podemos dizer Este, podemos dizer Leste, podemos dizer Oriente, Levante, Nascente, são todos nomes válidos. Está a perceber? Então, do movimento de rotação resultam 24 horas. Por isso, a Terra está dividida em 24 fusos horários. Mas atenção, não vão encontrar as linhas na Terra. Não existem essas linhas, na realidade não existem essas linhas. Mas para estudar a Terra melhor, e exatamente para definir as horas, para ninguém se atrasar em ir ao trabalho ou voltar para casa, ou então trabalhar demais, e para vocês também não terem aulas demais, então foi preciso exatamente dividir a Terra em 24 fusos horários. Estão a perceber? Conservem aquela imagem na vossa cabeça. Não se esqueçam de pesquisar. Vocês vão lá na internet, escrevem fusos horários e vão certamente encontrar esta imagem para continuarem a aprender mais. Certo? Continuando. Temos aí o movimento de translação da Terra. Já vimos o movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu eixo. Este é o movimento de rotação. A Terra roda sobre o seu eixo, como vimos, uma linha imaginária que vai do Polo Norte ao Polo Sul. Está certo? Mas a Terra faz outro movimento que leva muito mais tempo, é claro. Este aqui leva 24 horas, mas vamos ver que este movimento, aliás, leva muito mais horas, né? É um movimento com um nome diferente, com consequências diferentes. Este movimento chama-se movimento de translação. E é o movimento que a Terra faz à volta do Sol. Se estão a lembrar da figura que nós vimos, que tinha todos os planetas do sistema solar, cada planeta descreve uma linha, né? Vocês viram lá que existem linhas, né? Essas linhas chamam-se órbitas. São uma espécie de caminhos que os planetas fazem à volta do Sol. Todos os planetas. Então, movimento de translação percorre um caminho chamado órbita. Aquelas linhas que vocês viram lá no sistema solar, que nós colocamos há bocado, ou então na outra aula, são caminhos que os planetas fazem. Todos os planetas têm o seu próprio caminho. Se tivessem caminhos diferentes, podiam então chocar-se uns com os outros, né? Uma probabilidade muito reduzida, muito difícil de acontecer. Como eu disse, o movimento de translação dura muito mais tempo do que o movimento de rotação. Isto é, o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. A uma velocidade de 107 mil km por hora. Então, neste momento, estamos a uma velocidade de 107 mil km por hora. É uma grande velocidade. Mas nós não sentimos exatamente porque a Terra tem está protegida pela atmosfera, então tem a proteção que nós não sentimos. Mas imaginem que é uma velocidade insuportável para um ser humano, né? Para terem uma ideia, quando os aviões, para os alunos que se encontram na praia ou então que moram perto de aeroportos, quando os aviões vão pousar, chegam a mais ou menos a 250 km por hora. 250, que é uma grande velocidade. Mas imaginem uma velocidade de 107 mil km por hora. Não seria uma velocidade suportada pelo homem. Mas a Terra está protegida exatamente para suportar essa velocidade. Vejam o sentido que a Terra gira à volta do Sol. Está a perceber? São 365 dias e 6 horas. Já vamos ver o porquê de existirem aqueles 6 horas e vamos também conseguir explicar o porquê do mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, por exemplo, no ano passado, ter tido 29 dias em vez de 28 este ano. Esse movimento é responsável pela existência das estações do ano. Certamente já ouviram falar das estações do ano. Então, o movimento de translação, como viram, a Terra gira à volta do Sol. Imaginem que eu sou o Sol, né? A Terra está a girar à volta de mim. Isto faz com que haja diferentes estações do ano. Temos a primavera, já ouviram falar certamente, mas também penso que já ouviram falar mais do verão. O verão é o tempo das férias, toda a gente gosta de férias, e é o período que faz calor, é o período de ir para a praia, etc. Né?
Estações do ano. Primavera, que começa no mês de março, por os dias 21 e 22 de março, vão encontrar datas diferentes, mas nunca superior a um dia. Primavera começa em março, vai até 21 de junho, 21 e 22 de junho, termina lá, começa o verão, que vai até o dia 21 e 22 de setembro, começa o outono, 21 e 22 de setembro, vai até 21 e 22 de dezembro, e, por fim, temos o inverno. É por isso que faz um pouco de frio aqui em Cabo Verde, mas em Cabo Verde nós não conhecemos o frio real, não é? Não há gelo, não há temperaturas muito baixas. Então, essas estações do ano, vejam as 4 posições que a Terra ocupa. É claro, temos um planeta só, mas estamos a mostrar as diferentes posições que a Terra ocupa durante esse movimento de translação, que, como já vimos, dura 365 dias e mais 6 horas. É responsável pela existência das estações do ano. Uma das consequências desse movimento é que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Nos anos em que o mês de fevereiro tem 29 dias, esses anos são conhecidos como anos bissextos. Os outros anos são chamados de comuns. E é chamado de bissexto porque tem o algarismo 6 duas vezes. Bi significa 2. Sexto tem a ver com 6, não é? O ordinal de 6. Então, bissexto pela repetição do algarismo 6. Chegamos então ao fim da nossa aula. Vamos passar então a alguns exercícios que vocês vão resolver. Com isto, eu quero ver quem esteve com maior atenção à aula. Para ver se vocês estiveram atentos durante a nossa aula, vou passar alguns exercícios para ver se vocês conseguem, se realmente estiveram atentos e se conseguem acertar nas respostas aos exercícios. Exercício 1. Vimos hoje que a Terra realiza 2 movimentos, né? Quais são esses movimentos, né? Como é que se chamam os movimentos que a Terra faz? 1.2. Preenche os espaços, né, nas seguintes frases, de modo a obteres afirmações verdadeiras. A linha A. O movimento de rotação da Terra dura aproximadamente... Vocês têm um espaço e vão introduzir lá o número de horas que esse movimento dura. A linha B. O movimento de translação da Terra dura aproximadamente... Vocês têm um espaço, dias e 6 horas. Vou dar um tempo para vocês verem e resolverem os exercícios. Tomem atenção.
Bem, vamos então corrigir os nossos exercícios e vamos ver também quem conseguiu acertar e, claro, quem acertou foi quem esteve sempre atento à aula. Vamos ver então? Vimos hoje que a Terra realiza ou faz 2 movimentos. Então, quais são esses movimentos, né? Conseguiram acertar nas respostas? Vamos conferir. Esses movimentos são movimento de rotação e movimento de translação. Conseguiram acertar? Quem não conseguiu acertar, aí tem a resposta certa. É só passar lá onde está a pergunta, a questão. 1.2. Preenche os espaços nas seguintes frases de modo a obter as afirmações verdadeiras. A linha A. O movimento de rotação da Terra dura aproximadamente, tem um espaço, horas. Vocês vão lá no espaço que está lá para colocarem o número de horas que a Terra dura fazendo esse movimento. Conseguiram acertar? Bom, eu vou apresentar-vos a minha resposta. Vão ver se bate com a vossa. Então, esse movimento dura aproximadamente 24 horas. Atenção, aproximadamente, porque não são 24 horas exatamente. Ok? Valor aproximado quer dizer que, na verdade, são 23 horas, creio, 58 minutos. Se não me falha a memória. Mas isso podem conferir no vosso manual, está bem? Não se preocupem. A linha B, o movimento de translação da Terra dura aproximadamente, tem um espaço, dias e 6 horas. Então, qual é o número de dias que a Terra dura para realizar o movimento de translação? Vamos conferir a resposta. Então, dura 365 dias e 6 horas. Para não se esquecerem e para se lembrarem de uma vez para sempre, aquelas 6 horas que estão lá não ficam perdidas, são juntadas ao longo de 4 anos. Então, 4 anos vezes 6 horas dá 24 horas que correspondem ao dia a mais que o mês de fevereiro tem nesse ano. Isto é, 29 dias em vez de 28. Como para a próxima aula vamos ter um outro tema em estudo relacionado com o tema ou com os temas que já vimos nas outras aulas e nesta também, eu gostaria de vos deixar um trabalho de casa, que é fazer uma pesquisa sobre os instrumentos que são utilizados, que até agora o homem criou, instrumentos utilizados na exploração do espaço, né? No conhecimento dos astros que existem no universo. Para concluirmos a nossa aula, vamos a uma síntese da aula, né? Vamos ver, isto é, o que é que nós vimos ao longo desta aula. Nós vimos que a Terra faz 2 movimentos, os movimentos de rotação e de translação. Nós vimos que o movimento de rotação dura aproximadamente, demora, isto é, aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia. Vimos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz à volta do Sol e que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Chegamos ao fim de mais uma aula do nosso programa Aprender e Estudar em Casa. Para a próxima aula teremos um novo tema. Com certeza vou contar convosco. Até breve. Até logo. Tchau.